Hoje sou eu que vou falar, gente? Então tá, então peraí. Ó, eu vou começar esse bloco falando de um vídeo patrocinado pelo governo Bolsonaro que está circulando dentro e fora do Brasil. A gente vai mostrar um pedacinho para vocês verem o tamanho do absurdo e depois o Ciro comenta lá de casa. Pode soltar, diretor. Are you interested in the truth? People keep saying that Brazil is a climate bomb and the world will suffer the consequences. That's a lie. It's not a narrative, it's a fact. Brazil is a free and extremely preserved country. Did you know that 66% of the Brazilian territory is fully conserved? Did you know that this number reaches 84% when it comes to the Brazilian Amazon? Esse Bolsonaro que de bobo não tem nada, mas de canalha, 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 tem tudo. Tenta com esse vídeo que está sendo distribuído no estrangeiro manipular a opinião pública internacional sobre a questão da Amazônia. Os grupos de ultradireita ligados a ele já estão disseminando isso mundo afora. Ele usa algumas informações verdadeiras sobre conquistas ambientais históricas do Brasil como se fossem obra do governo dele. Mas qualquer pessoa minimamente bem informada sabe que elas são conquistas de outras gerações e de governos anteriores. Enfim, o Bolsonaro tenta vender o Brasil como uma espécie de paraíso ambiental na tentativa canalha, mas inútil, de esconder a devastação que o seu governo está causando na Amazônia, incluindo os ataques selvagens às comunidades indígenas. Mas simplesmente não vai colar, porque a realidade está aí, escancarada para quem quiser ver. Na semana passada, só para citar o exemplo mais recente, o INPE, que o mundo inteiro respeita, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, divulgou que o último mês de abril, agora, mês de abril, registrou um desmatamento recorde da floresta amazônica. Escuta, foram desmatados mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta. 1.000 quilômetros quadrados não se faz com pequeno, que é aquela pequena fogueirinha, aquela pequena roça, que às vezes desesperado e mal informado e sem alternativa, o caboclo amazônico às vezes faz. Não, 1.000 quilômetros quadrados em apenas um mês é coisa de empresário com muito dinheiro e com dinheiro, inclusive, para subornar os canalhas do governo Bolsonaro. Essa alta em abril foi de 74% em relação ao mesmo abril do ano passado. No acumulado do ano, esses é que são os números que o Bolsonaro quer entupir com essa propaganda canalha. No acumulado do ano, a área de floresta derrubada é superior a 1.950 quilômetros quadrados. Uma área que é maior do que toda a imensa cidade de São Paulo, que tem pouco mais de 1.520 quilômetros quadrados. Nada disso acontece por acaso. No governo Bolsonaro, o volume de multas por crimes ambientais foi o menor dos últimos 20 anos, ou seja, a transgressão, o crime ambiental é o maior da história e a punição, a partir da menor das punições, que é a multa, o menor volume dos últimos 20 anos. E menos de 3% dos alertas de desmatamento receberam algum tipo de fiscalização. Isso aqui é tudo um número oficial que eu estou acompanhando para ajudar as pessoas a entender para um lado da propaganda de um ou de outro lado. Ou seja, com Bolsonaro, a impunidade concedida aos devastadores da natureza é total e absoluta. Manda a próxima daí, Gisele. Então, peraí, deixa eu ver aqui agora. Qual é a próxima aí? Gente, me perdi aqui todinha. A próxima também é muito preocupante. Achei aqui, ó. Ciro, é a fala do Bolsonaro sobre a contratação de uma empresa para auditar o nosso processo eleitoral. Pode rodar, diretor. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livre de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Alô, alô, seu Luiz Inácio. Cansei de mobilizar quando o Bolsonaro tem cometido tantos e tão graves crimes de responsabilidade que nós precisávamos fazê-lo pagar por isso com procedimento de impeachment. Você, Lula, pelo oportunismo rasteiro de sempre, resolveu de novo chamar o Brasil para dançar na beira do abismo. Sabotou todas as iniciativas do impeachment,
chegou a mandar seus asseclas ir para a violência contra nós na Avenida Paulista, e agora todo mundo está vendo indícios muito claros de que está em curso um golpe contra a democracia brasileira. Os alvos são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências agora, ou chegaremos a um ponto sem retorno. As manobras são muito sofisticadas e envolvem a guerra da informação, da contra-informação, manipulação e espionagem. Só um minutinho aqui para sublinhar isso aqui. Hoje nós temos feito pesquisas. Ao invés de tentar apurar, como a banqueirada faz, quem é que vai ganhar a eleição, nós estamos tentando entender os movimentos de opinião pública. É extremamente preocupante e muito grave que uma parte importante, que já se aproxima de quase metade do nosso sofrido povo brasileiro, já está desconfiando do sistema eleitoral. Olha o que dá, seu Lula, convidar o Brasil pela a sua ambição desmedida de poder para dançar na beira do abismo, como fez em 2018. Pois bem, enquanto isso, volto a dizer, os pré-candidatos como Lula e outros só fazem chamamento para conchavo. Lula, então, parece muito mais interessado em destruir as outras candidaturas do que ir contra os golpistas. Trama todo dia para tomar o MDB da Simone Tebet, o que não é bom para o país. Alguém tem que dizer ao Lula e esse responsável que a democracia não se faz destruindo as organizações e o debate. Se é tão danado, se é tão forte, se é tão poderoso, se já ganhou, por que não deixa os outros competirem e apresentar suas diversas alternativas? Bom, é preciso, penso eu, diante dessa ameaça real, que todos os candidatos de todos os partidos sentem-se imediatamente a uma mesa para denunciar isso publicamente ao Brasil e ao mundo. Eu faço essa convocação e espero ser ouvido por todos os demais candidatos. O pessoal também pediu muito que você comentasse o discurso do Lula na convenção de sábado do partido dele, PT. Bom, então vamos lá. O Lula falou durante quase 50 minutos, quase uma horinha inteira. E me chamou muito a atenção o fato do discurso ter sido todo lido, sem nenhum improviso, nem espaço nenhum. O que mostra que essa turma aí da burocracia do PT, que explora o Lula, que tira do Lula sua fortuna, sua ladroeira, seus projetos de poder, e eles, essa burocracia, estão querendo conter os verdadeiros absurdos que o Lula tem falado por aí. Como dizer que policial não é gente, ou que a culpa da guerra na Ucrânia é do Zelensky, o presidente ucraniano, ou que a classe média consome demais, ou que todo mundo devia ter direito ao aborto, o que é uma leviandade de um assunto tão grave, tão delicado, tão complexo, mas que tratado com essa leviandade acaba ofendendo a religiosidade da esmagadora maioria do povo brasileiro, devolvendo ao Bolsonaro esse protagonismo mentiroso com que ele explora esses temas, auxiliado por uma propaganda estrangeira. A verdade é que fazia tempo que eu não ouvi uma fala tão burocrática, tão óbvia, tão repetitiva, completamente anacrônica e desatualizada, e pior, totalmente desconectado da realidade. Parecia que eu estava ouvindo o discurso do Lula de 20 anos atrás. Teve alguma autocrítica, alguma humildade? Nada, nenhuma. Alguma proposta, uma propostazinha concreta para o Brasil reencontrar o seu rumo? Nadinha de nada. Apenas vagas promessas, picanha, cerveja, não estava no discurso. Mas é assim que ele quer empulhar todo mundo, sem nenhum detalhamento. Alguma referência a gente ouviu no discurso a necessidade do Brasil mudar o seu modelo político e econômico, mas nem pensar. E aí até eu entendo, afinal como é que o Lula pode propor alguma mudança se está se aliando de novo com toda a turma do Mensalão e do Petrolão? Zé Disseu está aí na área, trabalhando, com 21 anos de cadeia nas costas. O grande chefe da quadrilha do PT, que o Lula usou a vida inteira para fazer as coisas, está por aí andando, tentando subornar pessoas, subtrair a força dos partidos políticos da esquerda, destruindo os partidos progressistas. Bom, e já garantiu, isso é o mais grave. Atenção, meu irmão, você que é eleitor, a burocracia esqueça, está tudo vendido, está tudo dominado, mas você que é eleitor do PSOL, do PSB, do PCdoB, tenha santa paciência, o Lula deu a palavra que vai manter a atual direção do Banco Central. Sabe o que é isso? É manter o centro do modelo econômico, o rentismo, a política de juros que está destruindo
a economia brasileira, e que é responsável pelo desemprego em massa que vocês vivem homenageando. E parece que as coisas não são assim, umas conectadas com as outras. Será que nesse discurso do Lula teve alguma proposta para frear a corrupção deslavada, que é um elemento central desse modelo de governança que vem desde o Fernando Henrique? Deus o livre. Mangalou 3 vezes. Para vocês terem uma ideia, a palavra corrupção não foi mencionada sequer uma vez, umazinha só, durante todo o discurso de quase 1 hora do Lula. É como se o problema não existisse, como se nós fosse assim uma espécie de país escandinavo, a Suécia, a Dinamarca, onde esse tipo de praga não prospera. Mas também, como é que o Lula vai discutir corrupção com o Bolsonaro? Tenha paciência, e isso é o que o Lula está fazendo com o Brasil, levando o Brasil para dançar na beira do abismo, porque quando o Bolsonaro destampar aquela ferramentária, caixa de ferramenta despudorada dele, sendo ele, Bolsonaro, um grande corrupto, mas a percepção que ficou mais escandalizada, documentada, é a do Lula. Vai tudo para a televisão, meu irmão, pelo amor de Deus, para pensar se o nosso país aguenta isso. Bom, mas francamente, o que mais me chamou a atenção nessa convenção do PT, porque diz imediatamente para mim, foi uma fala do Alckmin, que foi exibida num telão porque ele também está com Covid. Bom, aproveitar para desejar ao Geraldo Alckmin uma pronta recuperação e reafirmar que tem um carinho, respeito por ele. Bom, feita a ressalva, eu não posso deixar de dizer que me causou um grande espanto ver que o Alckmin foi usado para verbalizar uma tese muito presente nas redes e em certos setores da imprensa a serviço do lulopetismo corrupto. É a tese de que eu deveria desistir da minha pré-candidatura para que o São Lula ganhasse as eleições no primeiro turno, coisa que nunca aconteceu em nenhuma das eleições que o Lula disputou. Bom, o Alckmin não disse isso com todas as palavras, mas vocês sabem como é. Para bom entendedor, meia palavra basta. Solta o vídeo aí, diretor. E aqui faço um chamado público às demais forças políticas do país que trabalham por essa mesma mudança. Venham se juntar a nós. Sem Lula, não haverá alternância de poder no país. E sem alternância de poder, não haverá garantias para a nossa democracia. Então tá, Geraldo Alckmin, você que dizia até anteontem que o Lula querer voltar ao poder, o PT querer voltar à cena do crime, e que a prisão do Lula foi uma coisa importante para a estabilidade política do país, coisas com as quais eu sempre discordei, você agora então acha que a alternância no poder é voltar o Lula para ser aquele... Espera aí, deixa eu só aqui fazer uma conta para ver se a história brasileira é a mesma que eu estou conhecendo. Alternância no poder, o Lula é candidato, Geraldo Alckmin, em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010. E o Lula bota um preposto com a máscara dele, candidato em 2010 e 2014, afunda o Brasil na maior crise econômica e de corrupção da história do Brasil, produz o Bolsonaro, opera um pouquinho, o Geraldo Alckmin. 70% do povo de São Paulo, do Sul, do Centro-Oeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, votou no Bolsonaro. Ô Geraldo Alckmin, 70% do nosso povo votou no Bolsonaro. Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária? Nunca houve essa obra. Ou foi porque o Bolsonaro tinha um projeto extraordinariamente brilhante para responder aos dramas brasileiros? Não existia esse projeto. O nosso povo votou no Bolsonaro, entenda isso, brasileiro, meu irmão, porque o Geraldo Alckmin, que diz de manhã, parece que não serve mais para de tarde. Entenda isso, o nosso povo, que é você que está nos ouvindo, votou neste cretino, nesse canalha que é o Bolsonaro, por uma única razão: protesto magoado contra a corrupção desbragada com que o Lula organizou o seu modelo de poder, com a mesma gente com que ele está abraçado hoje. Eunice Oliveira, Renan Calheiros, sabe? Essa é a mesma gente com que ele está hoje e que ele deu as cartas. A corrupção foi feita como instrumento central de poder do Lula. Veja o patrimônio do Lula, de onde veio. Eu sou um político e tenho que dar satisfação do meu patrimônio. O Lula, que nunca deu um dia de serviço, a não ser lá quando era metalúrgico, tem hoje um patrimônio 8 vezes maior do que o meu. De onde é que vem esse dinheiro? Vamos explicar, eu e você, Lula. Porque você vai ser chamado a fazer isso enquanto você persistir em não respeitar as pessoas, nem aquelas a quem você deve tanto. Não direi porquê,
mas você sabe bastante bem. Bom, eu deixei por último um react sobre o novo aumento do diesel, que a partir de hoje passa a custar... Ciro, peraí. Quem deixou por último foi eu, porque hoje quem organizou esses reacts fui eu. Então eu queria mostrar aqui... Parabéns. Por isso que a coisa hoje está bem melhor. Nossa hashtag no meu voto ninguém mexe, porque não mexe mesmo. Então vamos lá, deixei por último hoje para você fazer o react sobre o novo aumento do diesel, que a partir de hoje passa a custar R$ 4,91 o litro para distribuidoras. Lá na distribuidora. Para o motorista mesmo, lá vai outra pancada. Peraí que eu anotei aqui, R$ 4,91, por favor, né? 4,91. Sim, mas isso é da distribuidora. Sim, senhor. Isso é da distribuidora, porque para o povão mesmo na bomba é muito mais alto. Bom, mas vamos lá. Nenhuma surpresa, Gisele. Nada. O frouxo do Bolsonaro esbraveja, faz todo aquele teatro, mas não muda nada. A Petrobras segue esfolando o povo brasileiro sem nenhuma piedade. A propósito, deixa eu mostrar um vídeo de um amigo meu, brilhante, William Jacó, do canal Politizando, que expressou uma opinião que é melhor do que a minha ainda pela capacidade que ele tem. Solta aí o vídeo, diretor. O brasileiro não tem um dia de paz. Nós teremos um novo aumento no preço do diesel nesse dia 10 de maio. Quando aumenta o diesel, aumenta o frete, aumenta o preço da comida, aumenta a inflação. Qualquer remédio para a inflação, segundo esse governo e os anteriores, aumenta a taxa Selic, aí prejudica o empresário, prejudica as pessoas que pegam o empréstimo e prejudica a própria União, que tem que pagar mais para quem compra título do governo. É um ciclo da tragédia e nós observamos que não tinha que ser assim, porque o custo do petróleo não subiu, não aumentou. O que aumentou foi o quê? Foi o lucro dividido entre os acionistas, 48,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Então, estão aumentando, punindo o povo que trabalha, o povo que produz, para beneficiar uma pequena minoria que muitos desses nem no Brasil moram. Então, ou a gente encara a necessidade de mudar essa política de preço da Petrobras, e quem pode fazer isso é o governo. O governo que detém, sim, a maioria daqueles que podem definir mudanças para um rumo ou para outro. Então, vamos cobrar isso, porque não pode aceitar isso calado. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, que o William falou. William, olha, eu vou dizer, você está tão preparado que você devia aceitar o desafio de ser deputado pelas nossas Minas Gerais. Bom, eu só lamento que, infelizmente, o povo está começando a acordar, e pessoas importantes, jovens, como estão entendendo esses mecanismos que às vezes parecem impossíveis de entender, mas o que eu tenho que lamentar é que muitas parcelas da nossa sociedade, incluindo parte dos artistas, da imprensa e praticamente todas as lideranças políticas achem essa aberração tudo normal. Pior, ainda achem, no caso da Petrobras, que o governo não tem nenhum poder de decisão sobre a política de preço dos combustíveis. Santa Mãe de Deus, quanta ignorância, quanta conivência, quanta cumplicidade criminosa. Esse novo aumento do diesel vai acelerar o terrível círculo vicioso da antipolítica econômica. Por ter uma política de preços equivocada na Petrobras, o governo acelera ele mesmo a inflação. Aí, quando aumenta a inflação, toma outra medida errada e ineficaz, que é o aumento dos juros. O aumento dos juros mata a produção, aumenta a dívida do governo, aumenta a dívida das famílias e das pessoas, mantém o crescimento zero. E o crescimento zero aumenta o desemprego, a miséria e a fome. E por aí vai. Mas eu estou aqui para denunciar e lutar contra tudo isso.